Olá, eu sou Cláudia Bettini, jornalista. Estou aqui trazendo mais um podcast do Colégio Motivo para vocês, para fortalecer esse elo entre família e escola, trazendo mais um tema sobre educação e desenvolvimento para ajudar no crescimento dos nossos filhos. E aí hoje o tema é super atual, né? Que é um grande desafio para escolas, pais, alunos, que é menos telas, mais histórias, e a gente vai saber aqui, vai falar sobre como é que o uso reduzido dos celulares na escola, como ele pode ser preenchido de maneira mais envolvente pela leitura. E aí a gente tem Gabriela Vasconcelos, Gabi, que é arteterapeuta, é da editora Pod Estrelas, e está aqui para trazer, enriquecer esse debate, essa conversa com a gente. E Fabiana Reis, Fabi, que é diretora de ensino do Colégio Motivo e vai também trazer quais os projetos, de que forma a escola está lidando com isso. Então, a gente só tem a ganhar com essa conversa. É muito bom ter vocês aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigada também pelo convite. É um prazer participar dessa roda de conversa. A gente, enquanto escola, tem a certeza, né, da tarefa, né, não só da formação dos nossos alunos, mas também atuar além dos muros da escola para a gente bater um papo, conversar com as famílias, se disponibilizar o entendimento, fortalecendo muito essa parceria. E quais são as principais ferramentas assim, que a escola está dispondo, né, para esse incentivo à leitura e tentar preencher um pouquinho esse tempo reduzido, né, das telas? É um grande desafio, não é, Cláudia? É um desafio enorme, não é? Que hoje a gente está vivendo, as famílias vivem em casa, a gente vive na escola, acolhendo os nossos alunos, e aí estamos buscando algumas soluções para que isso seja feito da melhor maneira possível, né? Sim. Quando a gente pensa na escola, todas essas ações, elas têm um viés pedagógico, né? E a leitura, ela sempre permeou as ações educativas da nossa escola. O Motivo sempre se preocupou com a leitura. Então, trabalhar com o desenvolvimento dessa habilidade sempre veio desde o infantil até o ensino médio. E aí é claro que isso vai se apresentando de uma maneira diferente, a depender do desenvolvimento, a depender da idade dos alunos. Mas as nossas turmas de infantil, elas já têm o contato específico com a leitura. Ah, esses alunos já leem? Leem, gente. Leem imagens, leem significados, né? Eles vivenciam os campos de experiência na educação infantil. Então, eles têm a possibilidade de buscar esse significado através da leitura, né? Nesse momento, o desenvolvimento preza por isso. Depois, quando eles estão no ensino fundamental, aí a gente começa um outro movimento de leitura e de produção. É aí que esses projetos eles começam a aparecer mais, como a Ciranda de Livros, né, como o projeto Sem Livros, em que eles têm a oportunidade de fazer um rodízio desse material. Alguns com o objetivo de leitura por prazer, sim. A leitura ela precisa existir por prazer, não dá para ter leitura só para fazer um trabalho ou uma atividade depois, né? A gente quer desenvolver isso. E depois, à medida que eles vão crescendo, essa leitura ela também aparece. E aí os alunos, por exemplo, do ensino médio, eles já se deparam com o festival de literatura, com curta motivo, que são as possibilidades da releitura. Então, eles têm a oportunidade de apresentar, formular outros tipos de apresentações, outras linguagens com base na leitura. Né? Então, a gente vai permeando todo o processo de vida escolar do aluno, sempre tendo a leitura como forte, como algo muito representativo. Gabi, que representa aqui a editora Pod Estrelas, mas também a livraria Pod Estrelas, pode trazer exemplos disso, né? Que essa leitura imagética, hoje a gente tem muitos livros ilustrados que traz essa possibilidade, né? Então, as famílias podem apresentar também. A escola tem esse papel, mas as famílias também, né? Eu acho que, como a gente estava falando aqui, né, vocês estavam trazendo agora no início, é um desafio social, né? De todas, da escola, das famílias e de todos enquanto sociedade. Eu acho que a gente já percebeu que não está bom, né? A quantidade de telas, eu acho que de fato é um denominador comum de todo mundo, e eu acho que agora a gente vai entender quais as alternativas e possibilidades que a gente pode para ajudar essas crianças, esses jovens, mas eu acho que também é bem importante a gente só refletir um pouquinho, porque são crianças, são jovens, e a gente também, né? A gente também está vivendo um mundo extremamente
com muitas informações e muitas telas. Então, eu acho que o que está acontecendo agora nas escolas, por conta da lei e tal, também foi uma forma da gente, adulto, também refletir e pensar um pouco sobre. Sobre essa questão, né, da literatura literária, lá na Livraria Pod Estrelas e na Editora Pod Estrelas, a gente tem esse trabalho com a literatura literária, que é essa literatura pelo prazer, a literatura que vai ajudar as crianças a não ter um objetivo final na leitura, é a leitura pelo prazer, pelo deleite. Entendendo a literatura enquanto arte, né? A gente se depara com a música, com um quadro, a gente não precisa estar pensando tanto, muitas vezes a gente sente, né? E essa literatura vai nos ensinar, vamos dizer assim, habilidades gigantes que só a literatura vai nos ensinar e vai ajudar a desenvolver. Então, eu acho que é extremamente importante a gente estar falando sobre essa literatura literária e como estimulá-la, né? Como a gente ampliar o repertório estético e imagético das crianças. As crianças bem pequenas, quando a gente vai lendo para elas, então elas ampliam vocabulário, ampliam noções estéticas quando vem vários tipos de ilustrações ou vários tipos de imagem. Então, isso tudo a gente está ajudando bebês quando a gente está lendo, né? Trazendo uma rotina, um aprendizado. E aí são várias opções de livros que a gente pode apresentar, sempre pensando muito nessa bibliodiversidade, trazer opções, né? Livro só de texto, livro só de imagem, livro dos dois, né? Enfim. E o livro ilustrado, finalizando aqui minha resposta com a tua pergunta, o livro ilustrado é esse tipo de livro, vamos dizer assim, que ele junta o texto, a ilustração e o objeto. Então, muitas vezes tem menos texto, vamos dizer assim, porque não é um tipo de livro descritivo, porque a imagem vai ajudar a gente a juntar essas informações. Então, é uma leitura extremamente rica, que a gente tem um leitor e uma leitora ativo. É a pessoa que lê, que junta essas informações e que dá significado a ela. E a literatura, ela também pode ajudar nessa descompressão da ansiedade também, né, Fabi? Com certeza. Né? Esse momento que a gente vive agora, né, os alunos e as alunas, né, eles estão vivendo um momento de separação, né, um momento que a gente pode até trazer algumas situações como um luto, né, é difícil. Né? Quando existia antes uma possibilidade do aluno ficar distante daquele aparelho, né, a gente sabe de casos hoje de situações que foi necessidade de mediações muito mais extremas, em que os adolescentes não conseguiam mesmo ficar afastados do seu celular. Então, a gente chama muito de desmame, né? Então, isso teve que ser foi sendo feito aos poucos, né? Então, a escola, como está na sociedade, ela também não está distante disso. Então, a gente vive situações. A gente olha hoje... eu costumo dizer que o que a gente está enxergando nas escolas, né, nas minhas escolas, né, nas unidades do Motivo hoje, é muito melhor do que o que a gente esperava. Né? A gente olha um recreio cheio de vida. Né? A gente olha um intervalo em que os meninos estão ali fazendo outras coisas que eles nem sabiam que existiam, porque o material, o recurso à mão ali, super fácil, era o primeiro destino. Né? Então, a leitura ela tem esse poder também, porque você se aproxima de um contexto, você tem o estímulo da criatividade, né? Você imagina lendo um livro. Você cria a sua história à luz daquele livro. Então, toda vez que você tem a possibilidade de fazer isso, como você disse, né, Gabi? Como um deleite, né? A escola, ela tem uma preocupação de se distanciar um pouco, de ter um fim pedagógico da leitura, de sempre ter ou um resumo para fazer depois, ou um desenho para fazer depois, ou para dizer ao colega o que foi que leu depois. Não, a leitura por deleite. E é essa leitura que deve ser incentivada como um hábito, não como uma obrigação. Né? O poder da leitura está a partir do momento em que é criado o hábito da leitura. E aí eu acho que essa é uma reflexão que a gente traz para adultos e crianças, né? Porque a gente realmente... Hábito é algo que a gente tem que cultivar,
né? Então, isso seja com alimentação, com exercício, com leitura, é algo que a gente tem que ter constância. E aí, nós, como adultos, precisamos ter esse hábito, né? E aí, as crianças precisam ver, olhar, se espelhar. E aí, também demonstrar esse prazer, assim como quando a gente tá comendo, quando a gente tá cuidando do corpo, não é? E aí, como é que cultiva esse hábito? Eu acho que tem que, assim, né? Como qualquer hábito, precisa de constância, né? Você tem que estar sempre na sua rotina. Então, eu acho que para crianças bem pequenas, pode-se dizer que, por incrível que pareça, eu acho que é bem mais fácil, porque eles estão ali mais abertas, né, nesse momento. Então, uma constância, todos os dias pensando na escola, né? Eu acho que depois, com certeza, a Fabi pode falar mais do que eu, mas ter a rotina, ter o momento, ter o espaço. Então, aí agora falando um pouco em relação à livraria, eu acho que a gente tem recebido muitos relatos de famílias que vão à livraria e estão relatando que as crianças não tinham uma experiência de livraria antes da Pod Estrelas, porque, infelizmente, muitas livrarias têm muitos estímulos, enfim. E elas falando que lá elas conseguem criar esse hábito. A livraria é pensada também para que crianças se sintam à vontade. Então, tem cadeiras pequenas, tem prateleiras baixas, mas também que adultos se sintam à vontade. Então, a decoração não é necessariamente infantil, vamos dizer assim. Porque os livros ilustrados não têm idade, né? E a livraria tem uma curadoria específica de livros ilustrados. Mas eu acho que é isso, criar a família enquanto na escola, claro, e a família levar para lugares que possam ter esses momentos. A criança lê por curiosidade e por reprodução, né? Vamos dizer assim, ela olha e também vai lendo, então você em casa, se ela só lhe vê no celular... pode ser um momento de conexão também, né? Com certeza. Que é o momento de, quando você lê para uma criança, né? Agora, pensando nesse vínculo, você está criando um vínculo, é um momento de lembranças, de ninho, de colo. Então, esses momentos de você estimular a leitura em casa são necessários e fundamentais para a gente se organizar enquanto gente mesmo, né? Porque são nesses momentos que a gente está se regulando, criando memórias e ampliando a relação com a leitura para uma relação de afeto, para uma relação de prazer, de entretenimento, não necessariamente de aprender, né? E às vezes a gente acha, caramba, a escola está fazendo isso, sim. A escola faz isso. Então, quando a gente circula e olha para a educação infantil do motivo, a roda de leitura, assim como a roda de conversa, são estratégias essenciais para poder a gente criar esse hábito, esse desejo, esse gosto do aluno desde pequeno, né? Então, nós temos projetos também que envolvem a família. Então, hoje, programas de lazer, né, que são pensados ou desejados pelos alunos, a gente tem relatos das famílias que a ida à livraria, né? Então, assim, o aluno vai para a livraria, nós temos movimentos também das livrarias irem para a escola, porque assim os alunos eles vão se ambientando, a gente vai fazendo também um movimento interdisciplinar, né? Porque a gente está ali se aproximando de várias áreas do conhecimento, que a gente pode ampliar esses projetos aí. Então, o movimento precisa ser pelo gosto, não pela imposição, mas o desejo, a leitura e os aspectos socioemocionais que são muito fortalecidos, né? Gabi deu aqui vários exemplos, então, cada vez mais a gente entende que ler faz muito bem. Ler é qualidade de vida, né? E a gente pode falar um pouquinho desses benefícios que não só vão ampliar repertório, mas também melhorar a própria escrita, né, do aluno. Eu só queria acrescentar uma coisa que eu fiquei pensando. Eu acho que tem uma grande... uma forma também desse estímulo, né? É quando a gente apresenta para a criança para o adolescente, enfim, eu acho que realmente é bem amplo. Quem faz o livro, né? Os autores, os ilustradores, a editora. Então, quando você pensa
na cadeia produtiva e criativa do livro, a gente vai muito em escolas com a editora, é incrível como as crianças ficam encantadas vendo, né, a escritora, a pessoa que faz. Aproxima, né? Porque aproxima e abre possibilidades de futuro, né? Porque aquela pessoa começa a entender, eita, olha, eu posso ser. Eu também posso fazer isso, eu não sabia que isso existia. Então, tem sido experiências incríveis essa aproximação, essa relação, e a gente é daqui de Recife, a gente faz questão de ter essa cadeia produtiva aqui, a gente imprime nossos livros aqui, e eu acho que isso faz com que seja muito enriquecedor para a gente e para as escolas, não só a gente, óbvio, mas essa aproximação. Acho que é outra coisa que ajuda muito a aproximar da leitura, né? Isso. Nós temos um projeto no primeiro ano, em que os alunos eles produzem os seus livros, né? Então esse é um marco. Empodera também, né? Empodera Totalmente. bastante, né? O aluno perceber que ele pode criar um texto, que ele tem a sua biografia e que tudo está compilado ali no material, assim como ele enxerga e vê de outras pessoas, ele entende que ele pode fazer e ele faz, né? Então ele já faz, como eu digo assim, quando ele passa da educação infantil para os anos iniciais, esse fazer, esse produzir, ele começa a ser muito melhor sistematizado. Quando ele faz essa virada, essa passagem de segmento, já com uma produção dessa, né, a gente atua muito no protagonismo deles. Né? E eles sabem que eles são capazes de fazer muita coisa e eles fazem. Como é que a gente pode... É uma editora local, né? Então, como é que a gente pode estimular esses alunos a escreverem as suas próprias histórias, a se tornarem autores? O que é que a gente pode deixar de mensagem, né, para quem quer se tornar um autor? Eu acho que você falou agora a frase, né, que me lembra obviamente Paulo Freire, que é isso: a gente lê o mundo para escrever as histórias. E eu acho que leitura, a gente está falando de leitura do livro, mas a leitura do livro, a leitura literária, amplia a leitura de mundo, que amplia nosso lugar, nossa experiência, nossa forma de estar no mundo e nos permite escrever as nossas histórias, criar a nossa vida. Eu acho que isso tudo está muito interligado, de forma mais filosófica e poética, né? Mas na parte prática, eu acho que é realmente começar a entender como o livro funciona. Acho que é interessante aprender, né, o que é o ISBN, que é como se fosse o CPF do livro. E essas coisas você ir se familiarizando e ensinando e mostrando para as crianças quando você abre um livro. Eu acho que vai desmistificando esse objeto, né? Essa que às vezes tem uma distância. E acho também, né, eu até trouxe aqui umas opções, estão aqui na mesa, existem muitos formatos de livros diferentes, tipos de livros diferentes, tamanhos e jeitos de ter um livro, né, não só aquele que a gente mais conhece. Então, eu acho que, mais uma vez, ampliar esse repertório e ter essas opções é muito bom, até porque tem aquela fase que a pessoa, enfim, as estatísticas mostram, acabou de sair uma pesquisa mostrando que a criança, quando está virando ali adolescente, deixa de ler, né, muito. Então, as pessoas estão refletindo muito sobre isso. Esse tipo de livro diferente, eu acho que aproxima muito, porque traz uma curiosidade, traz tanto o atrativo, né, você... sai diferente demais, né? Daquele formato de um livro tradicional. Eu acho que o livro, os editoriais acompanharam também esse olhar mais inovador e que motiva mais a procurar um livro. A gente fala muito dessa coisa. Eu ouço muitas pessoas, claro, né, muitos educadores, né, que dizem assim: eu adoro o cheirinho do livro. O que é adorar o cheirinho do livro? É isso. Né, a gente ter essa aproximação com esse recurso, com esse material, que traz para a gente também uma memória afetiva que é significativa, mas me traz também conhecimento, me traz repertório, né, estimula o meu raciocínio, estimula a minha criatividade. E isso acontece com todas as idades. E me permite abrir mesmo a cabeça, o leque, né, de imaginar outras histórias e de imaginar outros formatos, né? Você trouxe aqui um livro que é triangular, né? Um livro que é redondo. Esse é um típico livro ilustrado, né? Que eu estava falando que é o texto, a imagem e o livro.
que ele fala de uma menina quadrada. Então, quando você abre o livro, ele se torna quadrado. E aí ele começa, eu era uma menina quadrada, e aos poucos o livro pede que você manuseie ele. Então, quando você começa a manusear, é que a pessoa na narrativa está deixando de ser quadrada, e o livro também vai deixando de ser quadrado com a atuação do seu corpo, né? Então, é um livro que ele todo junto ajuda a contar a história. É um livro de 3 autores, é a autora Patrícia Vasconcelos, autora do texto, Eduardo Souza, das ilustrações, e Gabriela Araújo, do projeto gráfico. Então, esse livro só existe por conta dessas 3 linguagens. Então, é um livro totalmente diferente, né? Mas que tem todo um motivo para ele ser desse jeito. E é bom também pensar nessa construção coletiva, né? O colégio trabalha muito isso, né? Nos festivais, tem o Festival da Poesia, né? Que tem o protagonismo do aluno, que ele é capaz de fazer, mas isso de trabalhar em conjunto também é uma forma, né? Com certeza. Quando a gente pensa, por exemplo, numa releitura no ensino médio, como é o curta motivo, ele passa, é uma outra linguagem, mas ele tem como base a leitura. Então, aquela obra literária está ali, né? Como é que eu vou reler aquele material que já está constituído e criado há muito tempo, com várias versões? Então, é encantador a gente assistir aos alunos, né? Quando eles estão lá se apresentando e você assim, caramba, eu já li esse livro e eles estão trazendo uma outra roupagem, com todo o respeito à obra, ao seu autor, mas eles conseguem, através de um outro movimento, usando outras linguagens, colocarem a mensagem e fazer a gente pensar hoje naquilo que eles querem passar e como a gente pode transformar isso em algo para o mundo de agora, de contribuição, de formação para agora. Então é fascinante quando eles fazem isso através de uma dramatização, quando eles fazem isso através de um curta-metragem. São outras linguagens, mas que tiveram como base a literatura. Por quê? Porque a gente precisa ir mudando um pouco esses gêneros também, né? Porque os alunos eles vão demandando mais e a gente, quanto professor, precisa ir planejando mais. Então, assim, quando a gente pega um livro como esse, que Gabi deu o exemplo, olha a possibilidade de interação com esse material tremenda, não é? Eu vou lendo, à medida que eu vou lendo, eu vou compreendendo, e o próprio livro vai me dando essa oportunidade pela interação, porque eu estou fazendo um movimento. Então, tá, o meu corpo está com o livro e tem uma mensagem. Então, se fecha o ciclo da comunicação. Né? Então, assim, quando a gente pensa num projeto, a gente traz muito para a gente também, é feita uma curadoria muito cuidadosa pelas professoras, pela coordenação, né? Pelos coordenadores de disciplina também, de língua portuguesa, nossos professores de artes, das linguagens em geral, para que a gente tenha dentro desses 100 livros justamente essas possibilidades, para que o aluno tenha essa vivência. E assim a gente consiga completar esse ciclo não só de comunicação, mas também de prazer por essa leitura. A gente viu vários exemplos com Gabi aqui, ela trouxe uma sacola cheia de livros, né? Livros sem ilustração, né? Para que o aluno imagine, livros circulares, livros que começam... O livro que fala sobre uma viagem, que é um formato de uma sacola, de uma bagagem, de uma mala, né? De um passaporte. Né? Como a leitura ela vai sendo contextualizada. E aí traz muito mais significado para todos os alunos. A gente tem essas duas riquezas, né? Como leitor, como autor, como apreciador, né? Como produtor do livro. Então, é um universo gigante para se explorar para as famílias, né? Como possibilidades dos alunos se tornarem os próprios autores e como possibilidade de eles se tornarem leitores, né? Felizes com esse hábito. Então, a gente tem aí muitos benefícios dentro desse universo literário, né? Para os alunos, para as famílias. E aí, isso tudo pode ajudar em muitas coisas, né? Não só profissionalmente, mas como ser humano, né? Para tornar menos ansioso, para tornar mais culto, né? Então, é um recado que a gente deixa para as famílias e que serve para a gente também, né? De cultivar mais esse hábito, né? Com certeza, é uma preocupação. No nosso caso, nós temos o ensino bilíngue, né? E como a gente fala, a gente está falando aqui a todo tempo, né? Acaba se reportando um pouco, né, para a língua portuguesa, mas pelo fato da gente também ter o ensino bilíngue, essa mesma prerrogativa também é para a língua inglesa.
né? Então, nós temos todo o cuidado também desses literários, dessa aproximação dessa literatura com o significado, com o deleite também, tanto para a educação infantil como nos anos iniciais, né? Então, eles têm esse repertório ampliado por conta da segunda língua também. Maravilhoso isso. Eu estava pensando nessa tua fala agora, Claudinha, que eu acho que tem uma coisa que é a gente também lembrar, né, que o tempo da leitura é um outro tempo, né? Então, falando das telas, né, que é essa coisa muito rápida, muito acelerada, vídeos muito rápidos, você já está em outro e tal. A gente agora tem essa possibilidade de adentrar novamente esse outro tempo da leitura. No início pode ser mais difícil um pouco, porque de fato o nosso cérebro não está mais acostumado, né? É uma questão mesmo, às vezes, cognitiva, né? De sinapses, de precisar desse tempo mais profundo de leitura. Mas quando a gente consegue essa leitura, essa calma, voltar a ler, eu acho que a gente já sentiu, né? Eu já senti algumas vezes, já percebi crianças sentindo que a gente acalma mesmo, né? Essa coisa da ansiedade, da agitação enfim, e tantos outros benefícios, como a gente já falou, para a saúde mental, para a saúde global. Mas lembrar desse outro tempo, né? Que é um tempo de contemplação, um tempo de pausa mesmo. Então, eu acho que esse tempo nos remete a muito do que a gente está precisando enquanto sociedade, de arte, de natureza, de pausas, de contemplação. Eu acho que a leitura, ela é a pontinha do iceberg do que pode vir a melhorar e o que pode vir a ser essa suspensão das telas na escola, mas eu acho que é também um momento de também refletir sobre isso em casa, né? Eu acho que é um grande momento a gente pensar sobre isso tudo como um todo. Verdade. E eu adorei esse bate-papo com vocês. E a gente já fica assim com vontade, né? De escolher um livro para exercitar. Vale a pena. Esse poder, porque realmente é isso, é o hábito, né? Então, quanto menos você faz, você vai perdendo. E quanto mais você faz, você vai ganhando. E é importante para o crescimento dos nossos filhos, né? Dos nossos alunos, ter essa troca com os pais, com a escola. Então, muito bom saber de todos os projetos que o Motivo cultiva aí, muito bom saber dessas produções todas que a Pod Estrelas proporciona e incentiva. Então, vou deixar aqui este bate-papo para todo mundo compartilhar aí com quem tem filho, com quem está querendo essa pausa, quem está precisando disso, né? Muito obrigada a presença de vocês. Obrigada demais, demais. É muito importante para a gente, volto a dizer, né? Como uma instituição formadora, né, cuidar não só dos nossos alunos e alunas que estão dentro da nossa escola, né, mas da sociedade como um todo. Existe uma preocupação na formação cidadã muito expressiva no Motivo, e esse é mais um ponto que a gente também está disposto a trabalhar, a veicular na formação, para que a gente tenha um mundo melhor, né? De mais empatia, de mais cuidado uns com os outros, e o quanto a leitura favorece isso. Muito obrigada pelo convite, é sempre uma delícia. E para quem quiser, né, continuar e conhecer mais a gente, tem no Instagram, Pod Estrelas, tanto a livraria quanto a editora, são 2 Instagrams, o da livraria é livraria.podestrelas, e o da editora é Pod Estrelas Editora. E para quem quiser conhecer lá fisicamente a gente fica na Rua dos Arcos, 60, Poço da Panela, tanto a editora quanto a livraria fica embaixo, a editora fica em cima, mas será um prazer receber todos. Pois é, estamos finalizando esse podcast do Colégio Motivo, mas tem outros episódios para vocês assistirem também, e quem quiser conhecer mais da proposta pedagógica, quem quiser conhecer mais da estrutura, pode agendar a visita, pode falar, entrar em contato com o Colégio Motivo, tanto no site quanto no Instagram, tem o link na biografia, é só clicar lá e a gente vai estar esperando vocês. Até o próximo episódio.